Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá no capítulo 21 do livro de João, a partir do versículo de número 15. Esse é um texto bastante conhecido, texto onde durante 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, e depois disso Jesus então entrega a Pedro a missão de apacentar suas ovelhas. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, Simão Pedro, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Esse é um texto bastante conhecido, e se você se lembra bem desse texto, aqui nós estamos no final do ministério de Jesus. Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia sido ressuscitado, e aqui Jesus está então entregando a sua missão para os seus discípulos. E se você se lembra bem da história, você também se lembra que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Pedro o acompanha durante todo aquele processo, durante todo o seu julgamento, e durante 3 vezes Pedro nega o Senhor Jesus. Justamente esse Pedro que havia prometido ao Senhor que jamais o abandonaria, quando Jesus profetiza e avisa aos seus discípulos que todos iriam fugir. Pedro é aquele que se levanta e diz: ainda que todos fujam, eu não fugirei, eu morrerei com o Senhor. E mais tarde Pedro então nega Jesus, não apenas uma, não apenas 2, mas 3 vezes. Depois que Jesus ressuscita, Pedro talvez nem se considere mais um dos seus discípulos. Deve ser por isso que Jesus, ao ordenar para que aquelas mulheres avisem a respeito da sua ressurreição, ele vai dizer: olha, diga aos meus discípulos e diga a Pedro que eu ressuscitei. E é interessante que Jesus poderia ter escolhido outros homens. Jesus poderia ter olhado para aqueles homens e dito: olha, todos vocês me abandonaram, eu quero agora começar um ministério com homens diferentes. Nenhum de vocês creu em mim, nenhum de vocês ficou ao meu lado na hora mais difícil da minha vida, vocês não servem para nada, vocês estão descartados como meus discípulos porque vocês falharam comigo e agora eu vou seguir a partir de novos homens. Mas não é isso que Jesus faz, não é verdade? Jesus chama justamente todos aqueles homens que falharam com ele, todos aqueles homens que o abandonaram no momento mais difícil da sua vida, e é justamente para esses homens que ele entrega a missão de edificar a igreja. E aqui, de uma maneira toda especial, nesse texto que nós lemos, ele faz isso com Pedro. Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que ele chora amargamente, volta a fazer aquilo que ele fazia, volta a ser um pescador, e Jesus o chama, e durante 3 vezes, o mesmo número de vezes que Pedro traiu Jesus, durante 3 vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, e Pedro responde que sim. Então Jesus dá mais uma vez a Pedro a missão de apacentar suas ovelhas. Meu querido, talvez você tenha falhado com Jesus, talvez você tenha trilhado caminhos que você prometeu que não ia trilhar,
Talvez você tenha cometido erros que você prometeu que você jamais ia cometer. Talvez, assim como Pedro, a sua vida nessa manhã esteja completamente vazia de esperança, porque você falhou com seu mestre. Nesta manhã, se essa é a sua situação, eu quero que você se lembre que o Senhor Jesus é aquele que sempre nos perdoa, é aquele que sempre nos chama de volta. Se você está escutando estas palavras nesta manhã, é porque o Senhor Jesus ainda tem um plano e tem um propósito para a sua vida e Ele ainda não encerrou o seu caminho. Se Ele quisesse, Ele poderia ter encerrado a sua história. Mas se você está escutando esse vídeo, se você está escutando essa mensagem, e isso ainda não aconteceu, e mais uma vez Ele nos chama para retornarmos à comunhão com Ele. Talvez você tenha falhado e tenha, assim como Pedro, pensado que já não existe mais solução para a sua vida. Pois bem, assim como o Senhor Jesus chama Pedro, assim também Ele chama cada um de nós. Assim como Ele perdoa Pedro, assim Ele também perdoa a cada um de nós. Que você seja e receba o perdão do Senhor Jesus pelos seus pecados, se você realmente se arrepender de cada um deles. O Senhor Jesus pode e vai restaurar você, restaurar a sua comunhão, restaurar o seu chamado, restaurar a sua missão, restaurar aquilo que você perdeu, a alegria que você perdeu de ter servido Ele. Talvez outras pessoas saibam que você falhou com Cristo, talvez outras pessoas saibam da sua falha, não importa, não importa. O Senhor Jesus é aquele que nos perdoa e é aquele que nos dá uma nova chance. Se você acordou nesta manhã, é porque uma nova chance foi dada. Se arrependa dos seus pecados, se volte ao Senhor Jesus e escute a sua voz, falando e dizendo que nos perdoa e restaura as nossas vidas e o nosso propósito. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço para você e até a próxima.